Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Romanos, no capítulo de número 3, e vamos ler a partir do verso 19. Romanos, capítulo de número 3, verso 19 em diante. Assim nos diz o Senhor em sua palavra: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o incircunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Que Deus, em sua bondade e misericórdia, aplique esta porção da palavra em nossos corações nesta noite. Amém. Love
Antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos e particularmente na pessoa do pastor reverendo Djalma Franco, presidente do Presbitério de Guarulhos, por nos convidar e ter o privilégio de poder estar aqui nessa noite, falando um pouco sobre aquilo que nós julgamos que é tão importante a nossa vida. E também para mim sempre tem sido um prazer muito grande estar na igreja de Guarulhos, porque passamos aqui, juntamente com minha família, 5 anos muito intensos, né? E graças a Deus sobrevivemos e hoje podemos mais uma vez adorar e servir ao nosso Deus. E mais do que nunca, nós vamos trabalhar um pouco esse texto de Romanos, capítulo de número 3, que nós lemos nesta noite. Esse ano para nós, de 2018, foi um ano muito importante porque nós acabamos de escolher um presidente, né? E alguns estão refletindo que, na verdade, o que nós plantamos e colhemos foi algo que ocorreu em 2013. E particularmente nosso país passou naquela época uma situação muito difícil. Foi quando algumas pessoas se motivaram, saíram às ruas. A reclamação se iniciou por causa de 20 centavos no aumento do ônibus. E aí então tomou as ruas e de repente, muito grande de pessoas, milhares de pessoas foram às ruas para protestarem contra tudo aquilo que estava organizado no país. E dentre essas pessoas, um grupo de jovens, no geral, eles começaram a colocar uma máscara. E eles então começaram a saquear tudo, quebrar tudo. São chamados black box, ou bloco preto. E é interessante que aí então passou isso, então começou a se discutir, bem, por que razão tais pessoas se mostraram desta maneira? Alguns refletiram e chegaram, bem, é um problema de identidade. É um problema onde as pessoas, na verdade, estão com alguma dificuldade na sua autoimagem, na sua autoafirmação. E quando eu quero colocar esse exemplo, estou dizendo que, num certo aspecto, todos nós temos um problema de autoimagem. E essa autoimagem, ela se manifesta com diferentes formas. Você pode ver, por exemplo, alguns grupos mais jovens, adolescentes, às vezes não aceitam que naquela fase eles têm algumas partes não tão proporcionais. Então reclama para o pai, reclama para o pastor, reclama para... Olha, a minha perna está maior que o meu corpo, eu estou mais magro, estou mais gordo. E então começa a ter uma dificuldade de autoimagem. E às vezes, quando isso não é trabalhado, as pessoas vão arrastar isso durante todo o tempo. Por que eu estou colocando isso? Porque, num certo sentido, nós temos que olhar para a palavra de Deus e perceber que o propósito de Deus para nós está lá em Romanos. Qual que é? É que nós fomos criados para sermos conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, esta imagem, esta autoimagem que o homem tem, que foi deformada, ela só pode ser restaurada, ela só pode ser restabelecida a partir daquilo que nós encontramos na pessoa de Jesus, que é, na verdade, o cerne, é o ponto alto da reforma. Embora nós tenhamos alguns personagens que se destacaram ao longo da reforma, nós não podemos esquecer que todos eles foram homens que procuraram centrar aquilo que falaram, aquilo que ensinaram, aquilo que eles cantaram na pessoa bendita de Jesus, que foi esquecida ao longo do tempo. Então não faz sentido nós apenas nos recordarmos daquilo que aconteceu, sem que, na verdade, tragamos isso a nós hoje. Como é que Deus pode, em sua bondade e misericórdia, restaurar a autoimagem do homem hoje? 2013 faz pouco tempo, mas o problema humano continua sendo o mesmo. Aliás, quando você lê esse texto aqui de Romanos, no próprio capítulo de número 3, o verso 23, nos diz lá que, pois todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus.
Não há um sequer, não há uma pessoa que não tenha sido maculada pelo pecado. E portanto, mais do que nunca, a reforma é justamente o quê? Uma volta à pessoa bendita de Jesus, que foi esquecido, que foi colocado em segundo plano, terceiro ou quarto. Então eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre como é que os princípios da reforma nos auxiliam hoje, a partir desse texto. Vamos pensar um pouquinho sobre o texto de Romanos. E alguns já disseram que Romanos é o Evangelho explicado. Se você quer estudar o que é o Evangelho no sentido, as suas partes, cada situação com a qual você convive, nós temos que ler também o Evangelho em Romanos. Diferentemente daquilo que você encontra nos sinóticos, que são textos narrativos acerca do nascimento e da morte de Jesus, aqui você encontra o quê? A explicação mais apropriada do Evangelho. Como ele, particularmente o Evangelho, as boas novas, mudou completamente o curso do homem. Então é imprescindível nós olharmos isso daqui. Outra questão também que nós temos que avaliar, que segundo alguns escritores, o capítulo de número 1, verso 17, é o grande tema da reforma, quando dizem que o justo viverá pela fé. Na verdade, Lutero não foi um homem que apenas conhecia Romanos. Se você um dia puder ler uma biografia dele, perceberá que Lutero era um homem que havia sido formado num mosteiro agostiniano. E lá naquele mosteiro era muito comum as pessoas, ou aqueles candidatos que estavam ali, os noviços, a estudarem com muito afinco o quê? Os salmos. Eles recitavam salmos de cor e salteado. Então, na verdade, o coração, a vida de Lutero foi trabalhada por Deus ao longo daquele tempo, ao ponto de que quando ele começou a estudar algumas coisas a partir de Gálatas e também Romanos, então ele começou de fato a voltar-se para as Escrituras, e assim Deus fez uma obra através da vida dele. Por isso que mais do que nunca nós temos que avaliar que o objetivo de Lutero não era apenas tratar de alguns aspectos, mas na verdade o seu objetivo era atender e atingir toda a pessoa. E para isso então precisava conhecer as Escrituras. Então nessa noite eu quero olhar com os irmãos algumas coisas nesse texto. A primeira ideia, se nós queremos na verdade trazer benefício à sociedade moderna na qual nós fazemos parte, nós temos que atender para o princípio das Escrituras. Então, por exemplo, no verso 21 nos diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça testemunhada por quem? Pelos profetas e pela lei. Esse aspecto para nós é muito importante, porque nós vamos observar que Paulo vincula, ele liga diretamente o que? A salvação, as boas novas, aquilo que havia sido testemunhado pelos profetas e pela lei. E nós sabemos muito bem que a Bíblia, em especial a Escritura da Antiga Aliança, tinha por pressuposto algumas divisões, que eram os profetas, a lei e também os salmos. Então é importante nós observarmos que aqui, particularmente Paulo, ele faz um vínculo muito importante, ele traz à nossa memória o papel importante que tem das Escrituras. Eu me lembro algum tempo atrás que alguém falou acerca de um irmão que se converteu e disse assim: olha, aquele homem ali é um homem da Bíblia. Ele aprendeu através da Bíblia a ler. E logicamente, quando você aprende a ler a palavra de Deus, ela vai trazer para nós motivações maiores do que você imagina. Então nós temos que considerar que é o vínculo da palavra de Deus que deve nortear, que deve conduzir cada um de nós. A sociedade na qual nós fazemos parte nesse momento, ela tem colocado as suas esperanças em muitas outras coisas, mas nós temos que voltar o quê? Para aquilo que é testemunhado, que é a justiça de Deus através das Escrituras.
Eu não vou conhecer isso através de quadros políticos. Eu não vou conhecer isso através de elementos que a própria ciência elabora ao longo do tempo. Mas eu quero entender que é através das Escrituras, que foi usada através da lei dos profetas, é que nós vamos compreender a justiça de Deus para nós. Esse é um ponto importante. Esse é um norte seguro que nós temos que sempre trazer à nossa memória. E eu quero ler com os irmãos, por gentileza, o que está lá em Deuteronômio, no capítulo de número 32, os versos 46, 44 ao 47, por favor. Deuteronômio, capítulo 32, verso 44 ao 47, nos diz assim: Veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Num. Tendo Moisés falado todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: Aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis aos vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual, passando o Jordão, ides para a possuir. Ou seja, o que me chama a atenção aqui nesta última porção do verso 47 é que Deus, através da pessoa de Moisés, nos diz que esta palavra não é coisa vã, não é sem sentido. Na verdade, ela vai trazer um norte para cada um de nós. E há um contraste aqui, quando nos diz que esta mesma palavra é a vossa vida, é a nossa vida. Nós encontramos vida através das Escrituras. Por isso que nós temos que sempre valorizar aquilo que nós encontramos registrado na palavra de Deus. E temos que gastar tempo estudando constantemente. A palavra de Deus está acima de qualquer opinião humana. A palavra de Deus está acima de qualquer tradição que foi construída ao longo do tempo. Eu não sei quantos aqui, na verdade, puderam ser criados em tradições antigas. Mas como é difícil romper isso. Mas quando você olha para as Escrituras, você percebe o quê? Que através dela é que o homem vai encontrar a vida no seu sentido mais pleno. Quando você fala de reforma, nós temos que entender que ela tem a ver com a nossa realidade hoje. Não é uma história que vai ser colocada apenas numa prateleira, como um livro que vai se empoeirar ao longo do tempo e que não faz mais sentido. Não, pelo contrário. Aquilo tudo que foi colocado ainda hoje tem sentido, porque estamos o quê? Alicerçados justamente o quê? Na palavra de Deus. E cabe a você, e cabe a mim o que? Escrutinar, estudar, com muito afinco as Escrituras. Aliás, lá nos diz que nós temos que aplicar toda a lei, aonde? No nosso coração. Não é apenas um conjunto de teorias, mas são verdades que vão mudar realmente e profundamente a vida do homem, de uma mulher, de um jovem. Proclama a palavra, nos diz Paulo a Timóteo. Insta, quer as pessoas queiram ou não, este é o nosso propósito. Programas humanos não são suficientes para mudar o coração de alguém. É preciso que a palavra de Deus para cada um de nós. Mas eu quero ainda olhar para o texto bíblico que nós lemos agora, que nós também encontramos um outro amparo para mudar a sociedade. É quando ela fala a respeito de quem é Jesus. É interessante, se você puder grifar nas Escrituras Sagradas, nesse próprio texto que nós lemos agora, quantas vezes a expressão Jesus Cristo ocorre. E você vai encontrar uma série de vezes, porque certamente que Ele é o centro da nossa vida. Aliás, no texto que foi lido no começo do culto, trata de Jesus como sendo o quê? O nosso advogado. Aquele que na verdade
intercede por nós, aquele que de fato quer, através da sua vida de obediência ao Pai, Ele então realiza uma obra completa por nós. E isto para nós não pode ser esquecido em momento algum. Jesus, em sua forma humana, Ele na verdade vem e cumpre completamente o que? Aquilo que você não poderia fazer, que é resgatar-se da morte. Ele é a pessoa central. Ele é o cerne que muitas e muitas vezes tem sido esquecido. Às vezes se fala tanto de tantas coisas na igreja e ele fica em segundo plano. E mais do que nunca, o que nós somos desafiados a colocá-lo como sendo de fato o nosso Senhor, e não podemos nos deixar por absolutamente nada e ninguém. O que me chama a atenção aqui, por exemplo, no verso de número 22: justiça de Deus mediante a fé em Jesus. Leia, por exemplo, no verso de número 24, a redenção que há em Cristo Jesus. Se você avançar um pouco mais, e você vai perceber que Ele é a nossa propiciação. Então não há como nós omitirmos isso para os nossos filhos. Não há como nós omitirmos isso para as pessoas que estão lá fora, que não conhecem a Jesus, que têm colocado a sua confiança em outras coisas e não no próprio Filho de Deus encarnado. O homem precisa de Cristo, e tão somente Ele. Ele é a solução para o maior problema do homem. Como diz o verso 23, quando todos o que? Carecem, todos pecaram, todos estão distantes de Deus. Você estava assim, você estava nesse mesmo caminho, mas Deus, em sua graça, através do seu Filho Jesus, veio o que? E assumiu o seu lugar. Louvado seja Deus por isso. Devemos bendizer ao Senhor por tão maravilhosa salvação. Ele é a causa de nós não sermos consumidos, podemos também parafrasear desta maneira. Uma igreja que omite isso aos seus filhos na fé, aqueles que são os seus seguidores ou de um sistema, certamente o que levará essas pessoas ao próprio inferno. Zwinglio produziu um catecismo, ou algumas teses, e na tese número 3 diz assim: portanto, Cristo é o único meio de salvação para todos que eram, são e serão salvos. Na tese 4 ele diz assim: quem quer que seja, que procure ou que mostre outra porta, erra. Sim, é um assassino de almas e um ladrão. Era assim que eles pensavam, porque havia o que? Uma luta a ser travada com a ignorância que havia adentrado na igreja. Eu só quero aqui recapitular que ao longo do tempo, os erros dentro de uma igreja foram construídos não de uma maneira completa e imediata, mas sistematicamente. Por exemplo, no ano 375 depois de Cristo, foi introduzida a veneração dos anjos e dos santos falecidos. No ano 600, orações eram feitas a Maria, aos santos mortos e aos anjos. No ano 431, Maria exaltada. Em 890, adoração a José. Em 1190, venda das indulgências. 1854, foi estabelecido o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Tudo isso, na verdade, são desvio. E agora, no presente século, pouco tempo atrás, Maria foi exaltada à condição de corredentora. Isso para nós, na verdade, implica o quê? Num desvio, onde Jesus, Ele está no segundo plano. Quando você olha para as Escrituras, você vai perceber que tão somente Ele é exaltado, tão somente Ele é adorado. E consequentemente nós somos desafiados o quê? A nos voltar para esse princípio tão maravilhoso
que nós nos encontramos nas Escrituras. Mas existe também um terceiro elemento que nós também julgamos de grande importância, que é o elemento da graça de Deus. O verso 24 do texto que nós lemos diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, a expressão graça para Paulo aqui, e se você ler o próprio verso 24, duplamente você tem a expressão gratuitamente por sua graça. Então nós temos que avaliar que esse aspecto aqui é uma novidade para o nosso mundo hoje. Como que alguém na verdade pode se aproximar de Deus através daquilo que ele não fez? Para algumas pessoas isso é extremamente ofensivo, mas quando você olha para as Escrituras, você perceberá a incapacidade do homem em agradar a Deus. Por isso que ele precisa da graça de Deus. Ele não encontra em si mesmo qualquer fagulho de coisas boas que sejam agradáveis a Deus. É preciso que, na verdade, nós voltemos e compreendamos aquilo que é a graça de Deus. Hoje, infelizmente, nós percebemos que até mesmo entre grupos que têm as Escrituras nas mãos, a graça de Deus é um assunto que fica também lá naquela prateleira, suja, esquecida, empoeirada. Tanto é verdade que algumas pessoas se valem dos seus recursos perante Deus. Olha, eu tenho condições de oferecer tal coisa, eu tenho condições de contribuir com tanto. Por exemplo, agora nós contribuímos com a igreja, não é verdade? Entregamos o quê? As nossas ofertas, os nossos dízimos como parte integrante do culto que nós prestamos a Deus. Mas em hipótese alguma nós cremos que são estas coisas que nos dão acesso a Deus. E aleluia por isso. Quando você olha para as Escrituras, nós temos que avaliar que, lamentavelmente, boa parte dos esquemas religiosos apregou uma salvação através da atividade religiosa. Você veio hoje cultuar a Deus, você veio cantar num coral, você veio abrir a porta da igreja à noite, ponto lá no céu. Nada disso, meus amados irmãos, macula a graça de Deus. Nada disso ocupa o lugar da graça que vem do Senhor Jesus. E nós somos desafiados, num certo sentido, a redescobrir isso. Quando você não conhece a graça, você precisa que as pessoas fiquem te bajulando. Porque na verdade nós somos salvos pela livre e soberana vontade de Deus. Deus não tinha o compromisso de salvar absolutamente nada e ninguém. Mas Ele gratuitamente vem e nos favorece. Novamente o texto diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. A graça, ela é exclusivamente encontrada em Cristo e não em você. Você, na verdade, é uma figura zero à esquerda quanto à sua salvação. Acredite, porque está nas Escrituras. Olhando um pouquinho mais, nós temos que avaliar que a própria Escritura diz assim: sem mim nada podeis fazer. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não no plano humano, mas no plano relacional com Deus. Porque o grande objetivo da verdade é voltar você a compreender aquilo que essa graça do Senhor se revelou através da cruz. A justiça de Deus se manifesta na cruz. A justiça de Deus se manifesta naquela graça que não é merecida por nós. Eu quero só aqui fazer uso de Lutero, que afirmou o seguinte: eu creio que não posso por minha própria força ou razão acreditar em Jesus Cristo meu Senhor, ou buscá-lo,
Mas o Espírito Santo me chamou através do Evangelho, me iluminou pelos seus dons, me santificou e preservou na verdadeira fé. Na mesma maneira Ele chama, reúne, ilumina e santifica toda a igreja na terra e preserva a sua união com Jesus na verdadeira fé. Esse é o Evangelho da graça. É esse Evangelho que nós temos que a todo momento trazer aos nossos ouvidos, porque lamentavelmente o que nós percebemos é que as pessoas se desviam dessa realidade. Mas eu quero ainda ver uma quarta questão que é envolvida aqui nesse texto, é quando você também, se você pudesse grifar nesses versículos, a expressão fé. O verso de número 25, mediante a fé. Ele é colocado ali. Se você olhar em versos anteriores, também ele ocorre. Verso de número 22, mediante a fé. A salvação, na verdade, ela tem a ver com aquilo que Deus tem nos dado. Fé envolve confiança. Fé envolve em você colocar plenamente em alguém tudo aquilo que você não pode fazer. Verso 22, verso 25, verso 27, 28, 31, essa expressão, ela é apresentada constantemente. A fé não é fruto do exercício pessoal, porque nós entendemos que ela é nos dada através da pessoa bendita. Porque assim nos ensinam as Escrituras. Ela é um dom de Deus. Ela, na verdade, é, como disse Calvino, é a mão que pega a flor. A flor é o Evangelho. A flor é Jesus. Mas ela continua sendo o quê? Um dom que é nos dado. A fé não tem a ver com a sua cor. A fé não tem a ver com a sua idade. A fé não tem a ver com o seu status social. A fé não tem a ver nada com a sua condição intelectual. A fé é um dom de Deus. E nesse sentido, todos nós estamos empatados. Podemos ser mais bonitinhos conforme o olhar do outro. Ok? Mas uma coisa que nos coloca no mesmo patamar é o fato de que Deus em Cristo Jesus nos concede a fé. E mediante essa fé, nós cremos naquilo que aparentemente é irracional. Crer que Deus envia alguém para lhe dar o quê? A propiciação. O que é a propiciação, senão o pagamento que era feito ali no tabernáculo ou no templo? Era a oferta que era feita. Você crê que através da pessoa de Jesus, Ele veio para se oferecer por você. Isso é maravilhoso. Do ponto de vista racional, isso é inconcebível. Só crê nisso que não está bem dos miolos. Mas a fé é um dom de Deus. Deus nos deu um privilégio de crermos que, através da justiça que Ele próprio propiciou na pessoa de Jesus, hoje nós temos a consciência de que pertencemos ao Pai, que pertencemos à família da fé, que pertencemos ao povo do Senhor Deus e que vamos servi-lo agora e também no futuro. É isso que deve nos motivar. Essa é a solução que nós temos que propagar às pessoas. Quantas e quantas pessoas, na verdade, não conhecem isso? Quantas e quantas pessoas precisam ouvir essas boas novas? Que eles precisam colocar inteiramente a sua confiança, não naquilo que o homem cria, não nas máscaras que são inventadas ao longo do tempo, mas na pessoa de Jesus. Podemos permanecer um tempo no engano, mas segundo aquilo que nos diz, quando o Senhor nos coloca na sua presença, Ele nos concede essa fé, então as coisas são mudadas.
Mas eu quero só ainda perceber aqui um outro aspecto, que se você também grifar a expressão justiça de Deus, você vai perceber que ela se repete constantemente nessa porção. Por que isso? Porque Paulo estava argumentando com aquilo que havia sido dito anteriormente no capítulo de número 2. E ele endereçou esta carta a crentes, ou cidadãos que estavam em Roma, e ali havia uma igreja, ou melhor dizendo, um grupo muito grande de judeus. E de repente chega lá na cidade de Roma, judeus crentes. Já pensou que balaio de gado? Judeu crente? Como é que pode? Como é que pode você crer no Messias? Isso é absurdo, não cabe. Então Paulo, na verdade, está agora contrastando isso. E ele então vai dizer assim, olha, Deus revela a justiça que foi testemunhada pela lei, pelos profetas, e consequentemente o que? Todos estão na mesma condição. Porque o conceito de justiça na Bíblia, ele é um conceito sempre presente. Quem habitará no teu tabernáculo? Alguém pode levantar a mão aqui e dizer que por si só vai habitar no tabernáculo do Senhor? Lê lá o Salmo 24. Lê outros textos das Escrituras, que é uma expressão reiteradamente dita. Quem habitará no teu santo templo? Somos nós? Por acaso nós temos justiça em nós mesmos? Talvez eu me leve a respeitar o pastor Djalma por aquilo que ele representa, pelos seus cabelos brancos e pela experiência que ele tem. Não é verdade? Isso é ponto pacífico. Certo, Sandoval? É que nós somos os mais novos, né? Eu devo fazer isso. Mas em momento algum não é a justiça dele que será suficiente para mim. O texto sempre classifica a justiça de quem? De Deus. Você não tem justiça alguma. Eu sempre tentei montar aqueles, pegando aqueles baralhos, né? Tentar montar uma casinha, né? Aí você, primeiro andar, beleza. Segundo andar, tá bom. Mas no terceiro, desmonta. Assim somos nós. Os nossos pecados afetam inteiramente cada um de nós. A nossa justiça, em tese, ela é o quê? Ela é ofuscada pelos nossos pecados. É o que diz Isaías 64, que os nossos atos de justiça são por eles como que trapos de imundícia. Por mais que você faça, por mais que você se esforce, sempre o seu pecado vai anular a sua justiça. E foi isso que incomodou Lutero. Lutero perdia noites de sono porque dizia, olha, eu pratico penitência, eu sou um homem que foi educado nisso, conheço tanta coisa, sou doutor da lei, sou mestre em teologia, sou um homem que conheço extremamente as Escrituras, e mesmo assim o que? A minha consciência está incomodada. Quando a sua consciência está incomodada, é porque você está numa dificuldade na sua relação com Deus. Por isso que nós temos que nos voltar para a justiça de Deus. Veja lá no verso de número 26. Tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, ou seja, foi algo que aconteceu antes de Paulo, mas que tinha uma repercussão naquele momento para ele e para as pessoas que leriam aquela carta, para ele mesmo ser o que? Justo. Deus é justo e também o justificador daquele que tem fé em Jesus. Não é você mesmo. Então, longe de nós colocarmos isso tudo na nossa conta. Por isso que o orgulho precisa ser quebrado a partir do entendimento. Olha, é a justiça de Deus que deve ser destacada. Mas eu quero agora só fechar aqui a minha fala nessa noite,
Esse conjunto de princípios que foram cantados agora há pouco, né? Pelo coral também. Qual é a prática disso? Porque não estou aqui apenas procurando levar os irmãos a... Se você tem um sistema das 5 solas, ou dos 5 somente, isso basta. Não, na verdade não. Se você olhar para o texto bíblico, vai implicar numa mudança de vida. E do verso 27 ao verso 31 é o que Paulo aponta aqui. Então é muito bonito eu conhecer a história da reforma, é muito bonito eu conhecer alguns dados da história, alguns personagens, o quanto eles sacrificaram, o quanto isso custou para eles, mas se isso tudo não repercutir na sua vida agora e hoje, cai no vazio. Lutero, quando ele levanta esse assunto, ele diz: eu não quero organizar uma outra igreja. Ele não tinha esse intuito, mas as circunstâncias, os problemas foram se avolumando de tal maneira que ele foi empurrado para fora da igreja, vamos dizer assim. E aí, então surgiu o que? O luteranismo. Então o que ele coloca para nós é que isso tudo tem que trazer uma repercussão na vida dele e também nas nossas vidas. Então o que nos diz os versos 27? Qual o resultado dos princípios da fé ou da reforma? Primeiro deles, na pergunta que Paulo levanta: onde, pois, a jactância? Perguntinha capciosa. Porque se você olhar para o receptor desse texto, havia uma tendência do judeu ser uma pessoa extremamente voltada para si mesmo. Ele podia dizer: bem, eu sou o cara, porque eu fui criado nesta e nesta tradição. Mas Paulo pergunta: onde está a jactância? Do que você pode se gloriar? Por acaso em você há alguma coisa? E ele responde, ele não é uma pergunta retórica, é uma pergunta que exige uma resposta. Foi o quê? De todo excluída. Então não cabe a nós sermos pessoas jactenciosas, pessoas que na vez cheias de si mesmo. Deveríamos ser levados a sermos pessoas o quê? Humildes, porque tudo aquilo que nós somos tem a ver com aquilo que Cristo fez por nós. Não existe autocongratulação. Toda exultação de nós mesmos, para nós mesmos, elas foram o quê? Banidas inteiramente da presença de Deus, porque a força está no Senhor. Se hoje podemos desfrutar da maravilhosa graça, se hoje podemos até mesmo participar desta mesa em memória dele, é porque ele fez algo por nós e foi pago de uma maneira muito especial, como um sacrifício único, exclusivo. Então ele pergunta: onde, pois, a jactância? Foi de todo excluído da sua vida, meu irmão? É o que Paulo coloca para nós. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. E aí ele vai pensar um pouco mais e dizer assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seja, nós praticamos obras da lei. Quando você obedece a um princípio, você está obedecendo à lei. Mas mesmo isso não é que te dá o direito de acesso até o Pai. Então ele coloca isso para nos mostrar o quanto nós devemos ser humildes perante o nosso Pai Celestial. E então ele vai lidar com uma coisa que nós julgamos que era de grande valia, que era o conflito de algumas nações, ou de algumas etnias. É o que está no verso de número 29. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios.
Por que Paulo coloca isso? Porque havia um conflito muito grande daquela exclusividade de que Deus só poderia ser adorado pelo povo da aliança. E eu desafio você a ler o que está escrito em Lucas, quando Jesus entra ao templo, e lá ele faz o quê? Ele expulsa os vendilhões, por algumas razões. Uma delas é porque a boa vontade, entre aspas, dos sacerdotes se revertia em encher a bolsa de dinheiro. O sumo sacerdote, eu ia falar o nome de alguém aqui, mas não falar para não complicar, né? Estava cheinha de dinheiro. O sumo sacerdote tinha o carro do último tipo. O templo de Salomão era café pequeno para ele. Então, na verdade, Jesus vem e rompe aquela situação. Aquela boa vontade, na verdade, estava voltada para o dinheiro de algumas pessoas. Mas o problema não é só esse. É porque, na verdade, como diz alguém, de boa intenção o inferno está cheio de gente. É que, na verdade, o local que era determinado para os gentios tinha sido ocupado por aquilo que não devia ser ocupado. Quem tinha que estar lá era o gentio. Era o lugar onde o gentio podia ouvir acerca do Deus de Israel. Era um lugar onde as pessoas podiam, na verdade, o quê? Ouvir da mensagem das boas novas. E o povo simplesmente o quê? A linha sacerdotal havia excluído totalmente o gentio da oportunidade de ouvir as boas novas. Então, o que eu quero colocar aqui para nós é que esse aspecto, quando diz é porventura Deus somente judeus, sempre cabia na mente deles. Isso, olha, o nosso Deus é só nosso e ninguém mais pode adorá-lo. Se fosse assim, olha, tem algum judeu aí? Todos nós não podemos estar aqui hoje para adorar a Deus. E graças a Deus que esta barreira que foi criada pelos homens tinha sido rompida inteiramente na pessoa de Cristo. Mas também olhe para o texto, quando algumas pessoas confiavam que em ritos não salvam ninguém. Ainda que nós creiamos que na verdade ritos apontem para alguém, esse rito corre o risco de ser vazio em sentido se aquilo que o rito aponta não for colocado no coração dessa pessoa, que era a circuncisão. Diz lá o verso de número 30: visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Paulo qualifica duas vezes a fé aqui, naquele que havia sido submetido a um rito da circuncisão, e ele coloca novamente fé daquele que não tinha sido submisso não tinha sido submisso à circuncisão, o incircunciso. Então nós temos que avaliar que nós também temos que entender o propósito disso, e nós somos chamados a isso. O culto, ele é racional, exige da sua parte o quê? Pensamento. Se tudo aquilo que está sendo feito está canalizando para a pessoa de Jesus. Se você também é submetido a um rito e isso não canaliza a sua mente agora, então nós estamos com uma dificuldade. Por exemplo, vamos participar da ceia. Você tem parte nisso? Você confia que Jesus é o seu Salvador ou você vai pela maré? E vamos lá. Anulamos, pois a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos. Interessante que Paulo começa aparentemente com a contestação da lei e ele termina o quê? Reafirmando a lei. Por que razão? Porque quando ela é bem entendida, quando ela na verdade é bem aplicada, ela está em plena harmonia com tudo aquilo que você lê nas Escrituras, desde o Gênesis até Apocalipse.
A lei, ela tem valor para nós porque ela passa a ser o quê? A norma da nossa vida. Ela é regra para nós hoje. Você precisa ler as Escrituras. Você tem que ter prazer nas Escrituras, como nos diz o Salmo 119, que é uma declaração do quão importante é a lei, os decretos de Deus. Então, meus amados irmãos, nessa noite a minha proposta aqui é retomar aquilo que eu disse no começo. Vivemos numa sociedade que tem uma crise de autoimagem. Essa autoimagem só pode ser reconstituída, transformada profundamente, através dos princípios que também transformaram a vida de pessoas naquela época. Aí você começa a ler a história da igreja e você vai ficar bem deslumbrado como Deus, em sua graça, trabalhou na vida de tantas pessoas e hoje nós desfrutamos de tantos privilégios. É uma bênção. É uma bênção poder estar aqui e adorar a Deus. Mas uma coisinha só, nós corremos um sério risco. Se você olhar para a Europa, onde foi o berço da reforma, lá hoje o que você tem é um continente de pessoas ateias ou de ateus, igrejas completamente vazias. Está mais para museu do que para outra coisa, está mais para local de baile do que outra coisa, está mais para filme de terror do que adoração a Deus. Por que isso? Porque se esqueceram de aplicar esses princípios. Talvez o nosso país, que é um país jovem, quando comparado aos mais velhos, né, da Europa, tenha o privilégio de retornar e dizer isto tudo para eles. Aliás, hoje o nosso país tem mandado missionários para a Europa. Por que razão? Porque lá o Evangelho foi completamente esquecido. No dia que você for lá e puder ir, você vai ver isso com seus próprios olhos. Uma nação, um continente que tanto benefícios trouxe a nós através do Evangelho, hoje praticamente o que? Está anulado aquilo que realmente fez e transformou. Holanda, país onde vigorou o pensamento calvinista, é a maior balbúrdia hoje. Se você está com o cabelo em pé por causa de ideologia de gênero, não vá para lá, porque está bem pior do que você imagina. Isso é café pequeno lá. Por que isso aconteceu? Porque deixaram os princípios. Se nós não seguirmos, se nós não vivermos esses princípios, certamente tudo isso também ocorrerá conosco também. Então, é lógico que esse é o esforço da igreja, esse é o preço que nós temos que ter em nossa mente, que tem que ser pago, no sentido de ser reiterado, repetido, falado. Por que razão? Porque queremos que essa igreja nossa, particularmente aqui, seja uma igreja vigorosa na fé. Que Deus assim nos auxilie para a glória do seu nome. Amém.